Camilo, não te escuto. Camilo, eu não te escuto. Você me escuta? Camilo, você me escuta? Eu não te escutei. Você me escuta? Bom dia, doutora Magna, você ouve? Agora sim, mas quando você estava falando, eu não estava escutando. Não sei se os outros. Entendi. Então, eu vou repetir aí a todos, né? Eu Pronto, peço agora sim. desculpa aí que nosso áudio não estava disponível. Então, dou boas-vindas a todos, sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje, né? Sobre intoxicações por interações medicamentosas. Ao final do nosso evento, lembre-se sempre de registrar a presença. A gente vai deixar, então, uma senha de presença e o site para registrar essa presença. É importante para a gente termos o controle e registro do número de pessoas que participam nos nossos eventos. Qualquer sugestão e crítica ao SIG de Toxicologia Clínica, por favor, enviar por e-mail, camiloguidoni@el.br, e lá nas notas compartilhadas também tem esse e-mail. Durante a fala da professora Magnólia, peço que enviem suas dúvidas no chat, e assim, ao final, a gente pode discuti-las. Lembrar que essa live é promovida pelo SIG Toxicologia Clínica via a Rede Universitária de Telemedicina. Então, hoje a gente tem a presença da professora doutora Magnólia Araújo Costa, a qual vai trabalhar o tema intoxicações por interações medicamentosas. Ela é comendadora do Mérito Farmacêutico Nacional 2019, graduada em Farmácia 1985 e Análises Clínicas 1987 pela Universidade Federal da Paraíba. Tem registro no Conselho Regional de Farmácia nesse mesmo estado desde 1986. Mestrado em Farmacologia e Química de Produtos Naturais pela Universidade Federal da Paraíba em 91. Doutorado em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, 1997. Professora da Universidade Federal da Paraíba, vinculada ao Departamento de Ciências Farmacêuticas desde 1991. Atualmente responsável pela disciplina de farmacodinâmica. É docente permanente na área de concentração farmacologia do Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos do Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Paraíba, nos níveis de mestrado e doutorado desde 1997. Pesquisadora do CNPq, bolsista de produtividade em pesquisa na área de farmacologia. Professora Bagnólia, meu muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua troca de conhecimento com a gente aqui nesse dia, e gostaria de orientá-la que nós temos 1 hora para a sua fala e depois mais ou menos de 20 a 30 minutos para a discussão das perguntas que serão enviadas via chat. Muito obrigado e eu passo a palavra para você. Professor Camilo, muito obrigada, né, pela lembrança aí do meu nome e também parabenizar pela organização do evento. Né? Atualizações e capacitações são sempre oportunas, porque em se tratando de qualquer coisa científica, né, as modificações acontecem com muita frequência. Em relação a medicamentos, em relação à intoxicação por medicamento também, muita atualização, principalmente em relação aos mecanismos pelos quais eles agem e aos mecanismos pelos quais acontecem as interações medicamentosas. Então, desde já eu agradeço e já parabenizo pela organização do evento. Né? Eu gostaria, como eu sei que a plateia é eclética, né? Eu dividi a minha apresentação num terço dela, a gente explicando, dando alguns conceitos básicos e explicando a base do entendimento de interações medicamentosas. E aí, na segunda parte, a gente vai discorrer, apresentar, né, algumas interações
que a gente julgou mais importantes, mas o que não quer dizer que não se possa discutir qualquer outra que alguém tenha curiosidade, né? Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui o compartilhamento e também deixar todo mundo muito à vontade com relação a qualquer dúvida que possa surgir durante a minha apresentação. A apresentação aparece para já? Sim, está aparecendo, Magnolia. Tudo Pronto, certinho. então já posso começar, né? Pode começar. Ok. Como eu não for ficar vendo vocês, né? Aí você também vai me orientando aí, Camila, alguma coisa que acontecer, se cair o áudio, se por acaso eu cair da sala, certo? Então, sim, pode deixar que se acontecer alguma queda de conexão aí, eu te aviso. certo. Então, como já foi apresentada, né? Eu sou da Universidade Federal da Paraíba e professora na área de farmacologia e pesquisadora também na área de farmacologia. E aí vamos lá, vamos então agora entrar nesse tema que é muito intrigante, que é a intoxicação por interações medicamentosas. Então, como eu falei, nós vamos passar por os aspectos gerais das interações medicamentosas. Primeiro, vamos entender o conceito, né? Então, por interação medicamentosa se entende todas as alterações nos efeitos de um medicamento em razão da ingestão simultânea ou não de outro medicamento. Isso aqui é muito importante. Muita gente acha que a interação medicamentosa só vai acontecer se você tomar aqueles medicamentos de uma vez, simultaneamente. E não é bem assim, né? Eu posso ter interações medicamentosas com medicamento, por exemplo, que eu parei de tomar há semanas, porque isso vai envolver o tempo que aquele medicamento, o fármaco veiculado naquele medicamento, vai permanecer dentro do meu organismo. Então, não necessariamente a interação medicamentosa vai acontecer com a ingestão simultânea ou a aplicação simultânea de 2 ou mais medicamentos. Essas interações, elas são do tipo medicamento-medicamento ou do consumo com determinado alimento. Existem alguns alimentos, que não são poucos, que eles podem interagir com o medicamento que foi administrado e alterar esse efeito. Por alteração de efeito, a gente vai entender inicialmente duas coisas. Essa alteração pode se dar por uma diminuição do efeito do medicamento, ou essa interação pode se dar por um aumento dos efeitos do medicamento. Em se tratando de toxicologia, em se tratando de intoxicação, as interações medicamentosas que vão levar para um quadro de intoxicação são interações medicamento-medicamento ou medicamento-alimento, que elevam, que exacerbam o efeito terapêutico daquele medicamento. Né? O medicamento A, que vai gerar no corpo um fármaco A, após a sua absorção, se vai interagir com um fármaco B, esse fármaco B pode aumentar o efeito de A ou diminuir o efeito de A. Embora em alguns casos os efeitos de medicamentos combinados sejam benéficos, e aí nós temos vários quadros patológicos que o nosso paciente ele vai receber mais de um medicamento, principalmente medicamentos para doenças crônicas, principalmente para doenças crônicas degenerativas, de caráter neurológico ou não. Por exemplo, uma doença crônico-degenerativa não envolvendo nada no sistema nervoso central, o diabetes, a obesidade, né, a hipertensão. Então, raramente esses pacientes irão tomar apenas um medicamento. Então, vai precisar de associação, e essa associação está sendo feita com os fins benéficos. Mas, frequentemente, as interações medicamentosas, elas são indesejáveis e prejudiciais. Os medicamentos podem interagir de muitas formas, né? Potencializar o efeito do outro, antagonizar o efeito do outro, ou seja, impedir que o efeito aconteça e alterar a velocidade de absorção, distribuição, biotransformação ou metabolismo e a velocidade de excreção de outro medicamento. Né? Quando nós temos interações medicamentosas que vão mexer
nos parâmetros farmacocinéticos, em geral, essa interação medicamentosa vai levar ou uma diminuição ou a um aumento da concentração do fármaco no local do receptor. E aí, indiretamente, a farmacocinética vai interferir na farmacodinâmica, que começa quando o fármaco interage com o receptor. Lembrando, né, que o que se é prescrito é medicamento e que medicamento é um produto complexo que tem, além dos princípios ativos, outras substâncias chamadas de excipientes, para poder dar aquela forma adequada a uma via de administração. É a substância ativa presente dentro de um medicamento, nós vamos chamar de fármaco. E o que vai caracterizar se eu vou ter efeito terapêutico, se eu vou ter exacerbação de efeitos colaterais, ou se eu vou ter risco de toxicidade, é a variável concentração de fármaco no local do receptor, que é uma estrutura proteica que vai reconhecer o fármaco para poder começar a acontecer o mecanismo de ação e, por fim, o efeito de um medicamento. As interações elas podem ser benéficas, insignificantes ou deletérias, né? Ou prejudiciais. Temos que tomar cuidado ao prescrever e ao se retirar bruscamente medicamentos. Quando nós temos medicamentos que estão dentro da classe dos psicotrópicos, que por definição são medicamentos que causam dependência e que causam tolerância, a gente tem que ter muito cuidado com a retirada, com a supressão desse medicamento para esse paciente. E a gente tem que ter o cuidado redobrado, né? Sempre uma prescrição em que eu tenho mais de um medicamento, eu tenho que ter muito cuidado de ter conhecimentos prévios, né? Se em acontecendo essas interações, se elas são suportáveis, toleráveis ou não para o paciente, sem trazê-lo a risco. O efeito de um medicamento também pode ser alterado pela idade, pelo gênero, né, pelo sexo e pelo grau de nutrição do paciente. Então, isso aqui é uma coisa que tem sido levada em consideração muito nos atos de prescrição, né? Mais antigamente, né, o século passado, se preocupava muito na posologia, na hora de prescrever, se preocupava muito com o peso do paciente. Hoje, a preocupação não é com o peso na balança, a preocupação é com o índice de massa corporal. E esse índice de massa corporal vai afetar parâmetros farmacocinéticos, principalmente de distribuição de medicamento. E uma coisa é medicar um paciente desnutrido, outra coisa é medicar um paciente que está com seu grau de nutrição normal. A questão de sexo, a questão de gênero, envolve as influências hormonais, né? Enquanto os homens permanecem durante os 30 dias do mês sob efeito de um único hormônio, as mulheres têm variações hormonais a cerca de 8 a 10 dias do mês, ela está mudando de influência hormonal no seu corpo, e esses hormônios são hormônios esteroidais e são hormônios que vão mexer com síntese de proteína, e entre essas proteínas encontram-se os receptores, encontram-se as enzimas que vão fazer metabolismo hepático, e medicar homem é diferente de medicar mulher no tocante a essas influências hormonais. E a idade, ela é crucial, porque no início da vida e no finalzinho da vida, lá na pediatria, lá no iniciozinho, e na geriatria, eu vou ter um desgaste natural dos órgãos que vão ser responsáveis pela farmacocinética, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e essa falência natural pelo uso ou a não ação efetiva de um órgão, porque ainda está no comecinho lá, ainda está lá na pediatria, ainda estou com recém-nascido, isso afeta aquela concentração de fármaco livre que tem que interagir com o receptor para fazer efeito. Essas interações, elas podem ser classificadas com relação ao tempo de instalação. Então, existe interação medicamentosa que ela é rápida, e existe interação medicamentosa que ela é mais tardia. Elas se classificam também com índice de gravidade,
gravidade maior, moderada ou menor, e elas se classificam também em relação à documentação, ou seja, o que é que tem de estabelecido de estudos que mostram que aquela interação acontece e como ela acontece. Algumas interações ainda nós não sabemos o mecanismo, mas a maioria já tem estudos científicos mostrando o mecanismo. Então, se a documentação que eu estou me baseando para detectar essa interação e depois tratar, né, que é como é que eu vou ter a conduta clinicamente com o meu paciente para resolver esse problema. Então, tem estabelecida provável, suspeita, possível e improvável em relação à documentação, em relação às evidências científicas já documentadas. Quando eu tenho uma interação medicamentosa de gravidade menor, significa que os efeitos são considerados toleráveis pelo meu paciente, na maioria dos casos. E não há necessidade de intervenção médica para tratar, né, para monitorar essa interação. Quando eu tenho uma gravidade moderada, os efeitos não satisfazem os critérios da categoria maior, mas já faz-se necessário a intervenção médica para tratá-los. Em interações medicamentosas de gravidade maior, os efeitos podem acarretar morte, hospitalização, lesão permanente ou insucesso ou fracasso terapêutico. Neste caso, quando eu tenho uma interação medicamentosa de gravidade maior, a conduta é evitar a terapia, né? Mas aí, para evitar a terapia, eu também não vou deixar o meu paciente, né, piorar do quadro clínico dele, da doença que ele tem de base, e aí a gente vai tentar, né, tratar esses efeitos que apareceram da interação medicamentosa e substituir essa terapia por uma outra terapia. Então, a administração de um fármaco A pode alterar a ação e o efeito de um fármaco B por dois mecanismos gerais. Aqui eu estou dando um exemplo apenas de um paciente que está tomando 2 medicamentos. Vocês imaginem aí um paciente polifarmácia, que ele está tomando 8 medicamentos, 10 medicamentos, como vai ficar difícil fazer essa interpretação. Então, a alteração, o fármaco B pode alterar a alteração na concentração de B, que atinge o local de ação. Aí essas interações medicamentosas vão acontecer no nível de farmacocinética e nós temos alterações que modificam a ação farmacológica, quer dizer, o mecanismo pelo qual eu vou explicar aquela interação medicamentosa envolve a farmacodinâmica, que são 2 grandes sub-áreas da farmacologia, e as interações medicamentosas, cerca de 60%, a gente explica pela farmacocinética e cerca de 40%, 45% a gente explica pela farmacodinâmica. E o que é que vem a ser essa farmacocinética, essa farmacodinâmica? A farmacologia é uma ciência ampla que ela estuda todos os aspectos relacionados a fármacos e a medicamentos. Lembrando que nós prescrevemos medicamentos, nós administramos medicamento, nós dispensamos medicamento, mas quem vai fazer efeito, quem vai chegar no local de ação para fazer efeito não é o medicamento, e sim o fármaco que está contido dentro desse medicamento. Então, a farmacologia, ela se divide em 2 grandes sub-áreas. Uma é o que o organismo faz com o fármaco, e para essa definição simplória aí, o que é que o organismo faz com o princípio ativo, nós vamos chamar essa área de farmacocinética. Se eu pegar aqui pela etimologia da palavra, cinética significa velocidade. Então, se eu quiser dizer esse conceito de uma maneira mais elaborada, né, para vocês que estão se capacitando aqui agora, alguns estão revisando esse conceito, alguns estão sendo apresentados a esse assunto agora, a farmacocinética é a parte da farmacologia que estuda a velocidade com que o fármaco transita dentro do organismo. E quando eu falo em trânsito e quando eu falo em velocidade, eu estou falando, eu vou me relembrar de velocidade lá da física, e velocidade é espaço sobre tempo, e esse espaço vai ser o organismo, e tudo que aparecer na bula de um medicamento que remeta a tempo é espaço sobre tempo. Tudo que tiver tempo é determinado por essa farmacocinética. Aí existe um trocadilho que
que diz que a farmacologia também estuda o que é que o fármaco faz no organismo. Então, eu troquei aqui agora. Né? O fármaco aqui agora é o sujeito da oração e o organismo é o adjunto adverbial de lugar. O que é que o fármaco faz no organismo? Quem estuda isso é a farmacodinâmica e, por etimologia da palavra, dinâmica é a atividade, é a ação, e a farmacodinâmica ela estuda o mecanismo de ação pelo qual o fármaco vai produzir um efeito dentro do organismo. Essas duas áreas, elas conversam entre si, e o que eu quero chamar a atenção para vocês, os clínicos que estão aí, as pessoas que estão na ponta do serviço, é que nós não podemos esquecer essa correlação. Né? Antigamente se estudava farmacologia, toxicologia, com essas duas áreas separadas, né? Toxicocinética, toxicodinâmica. A gente estudava a farmacocinética numa disciplina, estudava a farmacodinâmica em outra, mas só que clinicamente a farmacocinética ela guarda a correlação com a farmacodinâmica no seguinte sentido. A grande palavra de ordem, a expressão de ordem que eu vou ter que botar aqui na minha cabeça para entender se o efeito de um fármaco que veio dentro de um medicamento vai ser bom ou vai ser ruim, eu tenho que me acostar a isso aqui, a esses colchetes. Esses colchetes significam concentração. Quando eu medico um paciente, seja com dose única ou seja com múltiplas doses, esse fármaco atinge uma concentração dentro do organismo que em determinado tempo, um determinado período de tempo, após você ter administrado o medicamento a esse paciente, essa concentração de fármaco dentro do organismo vai chegar num equilíbrio, ela vai ficar estável. Né? Então, se eu começo a tratar um paciente que o medicamento é de 8 em 8 horas, a primeira dose que eu der para ele hoje, que eu dei para ele hoje, 7 da manhã, essa concentração aqui, ela vai ficar oscilando, porque o que chegou de fármaco no sangue, parte vai ser distribuída, parte vai ser metabolizada, parte vai ser excretada, e ela vai ficar oscilando essa concentração, até que com as próximas doses, isso seja regenerado e eu consiga atingir esse equilíbrio. Como é que isso vai acontecer? Para todo fármaco que está na prateleira da farmácia, para quase todos, né? Não vamos dizer todos, porque tem alguns fármacos que não sofrem biotransformação, mas se eu tenho medicamentos de ação geral, ou seja, medicamentos cujo fármaco tem que chegar no sangue, e por sangue a gente vai entender que é o compartimento maior dentro do organismo, eles vão passar pela cinética de absorção, que é a transferência desse fármaco para a corrente circulatória, vão passar pela cinética de distribuição, pela cinética de biotransformação e a cinética de excreção. Aqui não acontece um depois do outro, depois do outro. A partir do momento que o fármaco chegou ao sangue, essas três cinéticas estão acontecendo simultaneamente. Parte do que chegou está sendo distribuído pelo organismo, parte do que chegou está sendo biotransformado e parte do que chegou está sendo excretado. O que sobra dessas quatro cinéticas é o que vai determinar qual é a concentração de fármaco que chega no local do receptor e somente quando o fármaco chega no receptor, que é o alvo proteico, que vai ser reconhecido, o fármaco vai se ligar para poder acontecer o mecanismo de ação e, em consequência, acontecerem os efeitos. Acontece que essas cinéticas, preste atenção agora, essas quatro cinéticas dependem de como alguns órgãos do nosso organismo estão funcionando. E, para medicamentos de ação de administração oral, o órgão por excelência que vai fazer essa cinética de absorção vai ser o intestino. E se eu tiver medicamentos de uso parenteral, esse fármaco vai ter que atravessar uma outra barreira lá no intestino, vai estar lá nas microvilosidades e tal, mas se eu tiver por uma bombinha, por um aerosol, eu vou ter o epitélio pulmonar. Se eu tiver medicamento intramuscular, esse fármaco vai ter que passar pelas membranas biológicas desse músculo até ele chegar lá no organismo. Ao chegar no organismo, ele vai se distribuir. É aqui onde entra a questão do índice de massa corporal e é aqui onde entra a questão dos níveis de albumina e globulina que eu tenho no corpo do meu paciente. Então, existem dois locais principais por onde esse fármaco vai se distribuir. Um deles é se ligando às proteínas plasmáticas, albumina e globulina, principalmente. E o outro é a tecido adiposo.
né? Nossos fármacos, eles têm natureza, eles têm que ter uma natureza lipofílica, porque senão ele não pode atravessar a bicamada lipídica para poder acontecer a absorção. Então, muitos fármacos se distribuem por tecido adiposo. Alguns se ligam no cálcio dos ossos, alguns se ligam no cálcio dos dentes, alguns se ligam nas hemácias, mas o fato é, aquilo que está ligado, distribuído em outros órgãos que não sejam o órgão onde vai acontecer o efeito, aquela fração que está distribuída, ela não está biodisponível para a farmacodinâmica, não está biodisponível para ação e efeito. Então, quando eu tenho, por exemplo, um fármaco que ele se liga 95% às proteínas plasmáticas, significa que apenas 5% vai ficar na fração biodisponível para fazer efeito. Se eu estou medicando esse paciente é desnutrido por algum problema de doença de base, ele tem uma baixa de albumina no corpo dele, esse fármaco que eu fiz naquela dose que está lá na bula já não vai mais se ligar 95%. E ele não se ligando 95%, significa que vai aumentar a concentração de fármaco livre no sangue, e toda vez que essa concentração aumenta para além do terapêutico, eu vou ter risco de toxicidade. Uma coisa é medicar um paciente que tem 1,60 m e ele tem 90 quilos, e outra coisa é medicar um paciente que tem 1,90 m e ele tem 90 quilos. Então, a questão aqui não é o peso da balança, a questão aqui é índice de massa corporal. Quanto maior for o índice de massa corporal, mais esse fármaco vai se distribuir por esse tecido adiposo e menos fármaco fica biodisponível. Acontece que o que se distribuiu não vai ficar lá eternamente, onde se ligou. Na hora que esse fármaco foi excretando, a parte que estava ligada lá vai se desligando e vai ficando como se esse meu paciente ficasse com um depósito de fármaco dentro dele. Quem é que vai fazer biotransformação? Biotransformação é metabolismo, eu vou precisar de 3 órgãos funcionando muito bem. Um vai ser principalmente o fígado, o outro vai ser intestino, porque nós temos enzimas que metabolizam nível de intestino, pulmão, e alguns fármacos são biotransformados no sangue. Então, o órgão, por excelência, que vai metabolizar a maioria dos xenobióticos, dos alimentos, dos fármacos, de qualquer substância exógena que a gente ingere por qualquer uma das vias de administração, vai ser o fígado. Portanto, complicações hepáticas que levam a uma hipofuncionalidade do fígado aumenta a concentração de fármaco no local do receptor e leva esse fármaco, esse paciente, para um nível de toxicidade. Estou falando de quê aqui? Que complicação de fígado leva ao aumento dessa fração de fármaco? Estou falando de cirrose hepática, eu estou falando de hepatite, eu estou falando de um paciente que teve Covid, paciente com Covid-19, ele teve essa hipofuncionalidade, e existem determinadas doenças, como o câncer hepático, em que eu vou ter uma maior quantidade de hepatócitos, eu vou ter hiperplasia e hipertrofia de hepatócito, e aí eu vou ter o contrário agora, a cinética de biotransformação de um medicamento ou de um tóxico que vai ser metabolizado no fígado de uma pessoa que está com câncer hepático, essa cinética vai ser maior. E quando essa cinética é maior, a velocidade de metabolismo é maior, se diminui essa concentração de fármaco no local do receptor, e igualmente eu causo um dano ao paciente, porque ele vai ter um agravamento do quadro da doença dele, se não houver um ajuste de posologia. E aqui a gente tem que prestar atenção ao principal sistema de excreção do nosso organismo, que é o sistema renal, são os rins, mas eu tenho que prestar atenção que existem vários tóxicos, vários fármacos, que são excretados por outros meios. São excretados pelas fezes, são excretados pelo leite materno, são excretados pelo suor, mas, em regra geral, quando eu tenho um paciente com complicação hepática, com complicação renal, com insuficiência renal, a cinética de excreção de fármacos vai estar diminuída. E se a cinética vai estar diminuída, eu vou ter um aumento de concentração de fármaco. Todas as vezes que essa concentração de fármaco aumentar, eu levo o meu paciente para o risco de toxicidade.
Então, as alterações farmacocinéticas vão acontecer nesses 4 fenômenos e as farmacodinâmicas vão acontecer com relação à afinidade de ligação do fármaco ao receptor e a eficácia depois que esse fármaco se liga a esse receptor. Né? Nós temos, por exemplo, uma interação farmacodinâmica que é bem comum, que vai acontecer em nível de receptor, é quando eu tenho a interação, a associação de barbitúricos com benzodiazepínicos e com o álcool, por exemplo. Ali é uma interação em nível de farmacodinâmica, em nível de ligação e afinidade a um receptor, que eu vou falar com vocês mais à frente. Então, as alterações no nível de absorção, elas acontecem, as interações no nível de absorção, elas acontecem por alterações do esvaziamento gástrico, modificações de motilidade gastrointestinal, né? Uma coisa é eu medicar um paciente que está com a motilidade gastrointestinal normal, outra coisa é eu medicar um paciente que está com diarreia ou que está vomitando muito, ou o contrário, uma coisa é eu medicar um paciente que tem dificuldade de trânsito intestinal. Quanto maior for a dificuldade de motilidade, mais contato o fármaco fica com o intestino, mais fármaco é absorvido e eu levo o meu paciente para o grau de toxicidade. Formação de quelatos e precipitados. Essas formações de quelatos e precipitados são interações medicamentosas que vão dificultar a absorção, ou seja, a chegada do fármaco no sangue. Neste caso, a gravidade não é um risco de intoxicação, mas a gravidade aqui é o risco de piora do quadro do paciente, se ele tiver uma doença que é grave, se ele tiver uma doença infecciosa, que precisa de um antibiótico e que esse antibiótico forma quelato, eu vou levar para um grau de não desejável, não de intoxicação, mas de piora do quadro. Quem faz isso aqui, muito claramente, são os antibióticos, as quinolonas e as tetraciclinas. Interferência com transporte ativo e alteração de fluxo sanguíneo portal. Esse fluxo sanguíneo portal é onde vai acontecer os efeitos de primeira passagem. Efeito de primeira passagem hepática e intestinal. O que é o efeito de primeira passagem hepática e intestinal? Que depende dessa circulação porta. É quando eu medico o meu paciente por via oral e quando esse fármaco passar pela circulação enterohepática, ele já vai sofrer um metabolismo antes dele ser absorvido, ou seja, antes dele chegar na circulação sistêmica, na grande circulação sistêmica. Isso acontece com todos os fármacos que são administrados na forma de medicamentos orais, cujo metabolismo acontece em nível hepático. Efeito tóxico sobre a mucosa intestinal. Nós temos fármacos que, per si, eles já são tóxicos dentro na mucosa intestinal. Por exemplo, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, dentre eles o ácido salicílico e os salicilatos, eles assim, independente do mecanismo de ação, simplesmente por ele estar em contato com a mucosa intestinal ou com a mucosa gastrointestinal, gástrica, já vão ser tóxicos. E um outro campeão de audiência para isso é o álcool. O que é que vai acontecer, né? Se tiver alterações de nível farmacocinético? Aumento na absorção vai levar a risco de toxicidade, diminuição na velocidade de absorção, vai repercutir nas alterações daquela concentração máxima de fármaco que vai chegar no sangue. Então, em nível de distribuição, o que é que vai acontecer? Eu já dei uns exemplos para vocês em relação ao fármaco ligado e livre. Só vai fazer efeito a concentração, o fármaco, a fração de fármaco que está livre para interagir com os receptores. Então, quando eu tenho um fármaco ligado em proteína plasmática, tecido adiposo, ele não está livre. Ele não vai fazer efeito essa quantidade. Porém, se esse meu paciente tiver no grau de desnutrição, for um paciente queimado, um paciente que teve queimaduras no corpo todo, vamos dizer assim, ter queimadura de terceiro grau, ele vai ter diminuição, vai ter perda de albumina, vai ter perda de proteína, e medicar esse paciente sem analisar essa distribuição, se a gente fizer uma posologia para um paciente queimado, igual a gente faz para um não queimado, nós, por conta desse parâmetro, nós vamos levar para o grau de intoxicação. Então, quando o fármaco tiver em grande volume de distribuição, ele é amplamente excretado e o equilíbrio ocorre rapidamente. Aqui a gente vai
Já falei. A amplitude dessa compensação vai depender da biotransformação do fármaco e a sua excreção, ou seja, a cinética de biotransformação e a cinética de excreção daquele fármaco. Em termos de biotransformação ou metabolismo, é o termo mais correto para xenobióticos, para substâncias exógenas e para medicamentos, fármacos, é biotransformação. A gente usa o termo metabolismo quando a substância é produzida endogenamente. Tá? Então, o aumento ou diminuição da velocidade de biotransformação de um ou de ambos os fármacos é o que acontece para explicar interações medicamentosas em nível de biotransformação. Essa ligação, as duas coisas que nós vamos ter que prestar atenção, né? Todo clínico, toda pessoa que prescreve, toda pessoa que acompanha e que monitora um paciente em risco de intoxicação ou intoxicado, que ele precisa fazer uso desses medicamentos, e se observou uma interação medicamentosa, é preciso entender o que é que o processo de indução e inibição enzimática. Quando eu tenho um fármaco que ele induz uma enzima metabolizadora, ele vai aumentar a cinética de metabolismo, e essa cinética de metabolismo aumentada diminui a concentração do fármaco livre no sangue. Se eu tenho fármaco que vai interagir com o fármaco B, interage com o fármaco A, e esse fármaco B produz inibição enzimática, vai acontecer o contrário. Eu vou ter um aumento da concentração plasmática do fármaco, levando o meu paciente para o risco da intoxicação. E isso vai acarretar alterações de meia-vida plasmática e na concentração de equilíbrio desse plasma, desse fármaco no plasma. Né? Esse parâmetro para os clínicos, né? A meia-vida plasmática do fármaco, todo farmacêutico clínico, todo médico que está aí na prescrição, que está acompanhando o paciente, que está monitorando o paciente, está fazendo farmacoterapia, é preciso um olhar redobrado para esse parâmetro farmacocinético, meia-vida plasmática, que ela é decorrente, né, da cinética combinada de biotransformação e de excreção de fármaco. E o que é que vem a ser essa meia-vida dos fármacos? É o tempo que o organismo leva para reduzir à metade a concentração de um fármaco, a concentração máxima, aquele C máximo da biodisponibilidade que chegou no organismo. Ele é um dos índices básicos da farmacocinética, importante para o clínico interpretar os efeitos terapêuticos e importante para o clínico interpretar os efeitos tóxicos daquele medicamento. Importante para se determinar a duração de efeito farmacológico e determinar o regime posológico adequado, determinar qual é a posologia que eu vou fazer, quando eu tenho que mudar a posologia, o que é que eu vou mexer, né? Então, essa meia-vida, eu trago aqui para vocês uma informação muito importante. Quando a gente começa a medicar um paciente com um medicamento que tem múltiplas doses, a concentração máxima, constante e média, que vai ficar no equilíbrio, aquela concentração de equilíbrio que a gente está chamando aqui de CSS, porque vem do inglês steady state, que é estacionário, leva de 4 a 6 meias-vidas plasmáticas. E quanto mais curta for a meia-vida plasmática, mais rapidamente essa concentração de fármaco entra em equilíbrio. Trago como é que isso acontece? Trago aqui essa figura, que é do livro do Goodman, mostrando a concentração de fármaco em função dos múltiplos da meia-vida plasmática de um fármaco. Então, quando a gente dá a primeira dose de um fármaco a um paciente, no tempo zero de meia-vida, eu dei o fármaco, esse fármaco vai atingir uma concentração X no sangue e, como ele vai ter que ser metabolizado e excretado simultaneamente, essa concentração vai cair. Quando eu faço a administração da segunda dose de medicamento utilizando a primeira meia-vida plasmática, essa concentração de fármaco no sangue não vai sair do zero, vai sair dos 50% que estava aqui. E aí ele vai subir mais e eu vou ter concentração aqui mais elevada. E assim por diante. Quando eu vou para a terceira meia-vida plasmática, está subindo de um ponto mais alto, de modo que, quando eu estou entre 4 a 6 meias-vidas plasmáticas, não há variação de concentração do fármaco no sangue, ela fica constante. Isso é importantíssimo do ponto de vista clínico e do ponto de vista de toxicidade. Por quê? Essa meia-vida, esse tempo de meia-vida só vai valer se
os órgãos envolvidos em biotransformação e excreção de fármacos estiverem funcionando plenamente nesse paciente. Do jeito que levou de 4 a 6 meias-vidas para ficar constante, vão ser necessários 4 a 6 meia-vidas para que essa concentração que ficou constante no sangue volte a zero após você fazer a última dose de tratamento para aquele paciente. E isso agora vai ser importante para a gente entender, quando eu disse para vocês que interação medicamentosa não acontece somente se eu administrar simultaneamente 2 ou 3 medicamentos. Exemplo aqui. O diazepam, ele tem uma meia-vida de 30 a 50 horas. Então, se a gente for fazer as contas, eu vou multiplicar 4 a 6 por 4 por 6, vai dar 180 a 300 horas após a administração do diazepam, para ficar o diazepam constante no sangue do meu paciente. Se eu faço a última dose de tratamento de diazepam desse meu paciente, vai levar igualmente, quando eu suspendo esse tratamento, vai levar igualmente 180 a 300 horas para essa suspensão, para não ter mais diazepam no organismo. Então, por exemplo, se diazepam é contraindicado com álcool, o problema da interação não é só se eu tomar diazepam com álcool. O problema vai ser que se eu pegar esses 300 horas aqui, e se eu pegar essas 180 horas aqui, vai dar algo em torno de 7 dias. Então, quando eu digo assim, doutor, o paciente pergunta, depois de quanto tempo eu posso tomar algo? Eu posso tomar minha bebidinha. Não é só quando você está tomando o diazepam, é enquanto ele estiver dentro do seu organismo. Então, preste atenção, eu vou trazer aqui alguns valores de meia-vida plasmática. Os vermelhinhos eu estou chamando mais atenção, porque são de consumo muito grande e também de importância de contexto. Diazepam, já exemplifiquei aí. Olha a meia-vida do paracetamol. A meia-vida do paracetamol é de 95 a 70 minutos. Significa que meia-vida curta, significa que atinge a concentração constante no sangue rapidamente, e significa que quando eu terminei de tomar a dose de paracetamol e não vou precisar mais, também vai ser 6 vezes 170 minutos para sair do meu corpo. Mas quando eu vou para a miodarona, que é um fármaco já potencialmente perigoso, a miodarona é um fármaco antiarrítmico, ele tem 170 horas de meia-vida plasmática. Quando eu vou para cloroquina e hidroxicloroquina, dentro do contexto do kit COVID aqui no Brasil, olha a meia-vida plasmática da cloroquina e da hidroxicloroquina. Quando eu multiplico esses 40 dias aqui, 40 a 45 dias, o paciente que tomou hidroxicloroquina agora na COVID, ele vai passar cerca de 8 meses com cloroquina e hidroxicloroquina dentro do sangue dele. A ivermectina, que foi outro medicamento do kit COVID, tem 46 horas. Então, vamos para a história entender essa história da indução e da inibição enzimática. No fígado, nós temos um complexo enzimático chamado citocromo P450. A abreviatura é CYP, só que é um complexo enzimático. Nós temos várias isoformas, e uma das isoformas e uma das proteínas que fazem metabolismo de fármaco, como é biotransformação de fármaco, biotransformação de xenobiótico, biotransformação de toxinas, é a CYP3A4. A CYP3A4, ela metaboliza, ela biotransforma 50% dos fármacos que estão apresentados na forma de medicamentos na prateleira da farmácia e dentro dos hospitais. Então, quem induz CYP3A4? Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, erva de São João, rifampicina. Desses 5, 4 são psicotrópicos. Erva de São João, produto natural, né? É o hipérico perfluorato, utilizado como antidepressivo, inibe recaptação de serotonina. Aqui nós estamos diante de anticonvulsivantes e a rifampicina aqui saindo do foco dos psicotrópicos, antibiótico. O que é que significa? Se meu paciente precisar tomar um medicamento, um segundo medicamento, e ele está precisando tomar carbamazepina, eu, como clínico, tenho que ajustar a dose do medicamento B, do segundo medicamento, porque a carbamazepina vai fazer com que aquele medicamento seja metabolizado muito mais rápido. E assim, o inverso vai acontecer com os inibidores da CYP3A4. Então,
as alterações de interação, a mildarona, que eu acabei de falar, que tem uma meia-vida de 170 horas, a mildarona, que é antiarrítmico, ela é inibidora de CYP3A4. Se inibe a enzima que biotransforma o fármaco, significa que vai ter um aumento de concentração de fármaco no sangue e eu levo o meu paciente por risco de toxicidade. Então, quem é que faz isso? Cimetidina é uma campeã de audiência de inibição de CYP3A4. Eu costumo dizer para os alunos que se eles forem fazer concurso público aí para médico, para enfermeiro, para farmacêutico, e se no concurso tiver farmacologia, e se no concurso tiver interação medicamentosa, essa cimetidina vai aparecer sempre. Ela é uma potente inibidora da CYP3A4, antiulcerogênico. Verapamil e diltiazem, antiarrítmicos, bloqueadores de canal de cálcio, também inibe CYP3A4. Antidepressivos tricíclicos, amitriptilina, inibe CYP3A4. Rifampicina, macrolídeos como azitromicina e claritromicina. Azitromicina, porque está em vermelhinho? Porque fez parte do kit COVID, de maneira não ética, de maneira não racional, de maneira não científica, né? A azitromicina, para além do mecanismo de ação dela, que eu vou falar mais lá na frente, ela é inibidora de CYP3A4. E os azólicos, os antifúngicos, fluconazol e itraconazol, que muita gente negligencia. Os azólicos, eles todos estão envolvidos com interação medicamentosa. Inibidores de proteases virais, o ritonavir, também vai inibir CYP3A4. E, passando aqui um pouquinho mais rápido, a gente vai entender que se a biotransformação ela tem o objetivo de tornar o fármaco mais hidrofílico para ele ser excretado com mais facilidade. Mas quando eu estou tratando de profármaco, nós vamos lembrar que a biotransformação ela vai ser crucial para que esse profármaco libere a forma ativa dele. E aí, essa biotransformação, no caso de profármaco, não é para eliminar o efeito terapêutico, não é para facilitar a excreção, mas sim para possibilitar o efeito terapêutico. Acontece que existem fármacos que, por si só, eles têm efeito, eles não são profármacos, por exemplo, a morfina e, por exemplo, a codeína e, por exemplo, o diazepam. A codeína, por si só, ela faz efeito, o diazepam também, mas quando eles são biotransformados, codeína se transforma em morfina, que é muito mais potente, é um hipoanalgésico muito mais potente, e que tem mais risco de toxicidade, que tem tolerância, risco de depressão respiratória, e o diazepam se transforma num metabólito mais ativo do que ele, que é o desmetildiazepam. Então tem que ter cuidado, que nem sempre o metabolismo, que nem sempre a biotransformação é para eliminar o fármaco do sangue. E as excreções, elas vão acontecer, como já falei para vocês, em vários órgãos também. Os principais são rins, fígado, intestino e pulmão. E aqui tem uma importância toxicológica muito grande na excreção, porque o que as intervenções, o que acontece com a administração de mais de um fármaco para ter interação medicamentosa em termos de excreção são as alterações de pH urinário, né? Então, assim que como para a absorção o fármaco não pode estar ionizado, para a excreção ele tem que estar ionizado. Então, essa é uma ferramenta, né? Esse é um dos antídotos utilizados para intoxicação por medicamento por outras substâncias, né? Acidificar pH urinário elimina fármacos ou tóxicos de natureza alcalino-básica, como morfina, como os alcaloides de maneira geral. Basificar uma urina significa que eu vou facilitar a eliminação de fármacos ácidos. E aí, as de farmacodinâmica, como eu já falei, acontece no nível de receptor. Então, qual é a regra geral? Medicamentos de ação geral, que é a maioria dos medicamentos que nós tratamos pacientes na clínica, eles vão seguir essa equaçãozinha aqui. Eles têm que chegar no sangue, na forma livre, uma concentração ideal, tem que interagir com o receptor, forma um complexo fármaco-receptor, isso vai levar a uma ação e isso vai levar a um efeito. Atenção para esse binômio aqui. Ação e efeito não são sinônimos. O efeito é consequência da ação e a ação é você entender que alteração bioquímico-fisiológica o fármaco está fazendo para poder aparecer aquele efeito. Em caso de superdose, como a absorção, que é a transferência do fármaco para o sangue, acontece por difusão passiva simples, quando eu faço overdose,
eu aumento a fração de fármaco livre no sangue, isso vai aumentar tudo, aumenta tudo, e na hora que eu aumento tudo, eu levo o meu paciente para o risco de intoxicação. Quando eu tenho paciente submedicado, vai ser o inverso, pouco fármaco chega ao sangue, pouco se liga ao receptor, diminui efeito, leva o paciente para a submedicação. Eu só vou trazer prejuízo para o paciente no quadro de intoxicação? Não. Eu também trago prejuízo para o paciente no quadro de submedicação. Imagina um paciente com meningite, imagina um paciente com infecção aguda grave, e eu faço administração de um medicamento numa subdose, ou 2 medicamentos numa interação, que um vai diminuir a concentração daquele antibiótico no sangue. Se diminuir, eu vou causar a morte do meu paciente se ele tiver um quadro agudo grave de uma infecção. E aí, eu não posso deixar de falar essa frase, ela é do século XVI e ela está valendo, né? Todas as substâncias são venenos, não existe nenhuma que não seja, e a dose correta vai diferenciar, né, se eu vou ter um efeito terapêutico ou se eu vou ter um efeito tóxico. Acontece que essa frase foi dita no século XVI, e isso nos remete a uma área da farmacologia muito importante para quem está nos centros, nos CIATOCs desse Brasil como um todo, para quem está prescrevendo, para quem está acompanhando terapeuticamente um paciente, que é esse conceito aqui. A gente tem que tirar da cabeça que posologia é dose. Posologia não é só dose. Posologia é dose, é frequência da administração terapêutica e é duração de tratamento ou duração da exposição do fármaco ou do tóxico àquele meu paciente. Qual é a parte da farmacologia, qual é a parte dos estudos pré-clínicos e clínicos de um medicamento que vão determinar a posologia? É a farmacocinética. E por dose vai se entender qualquer quantidade de medicamento que eu dê ao meu paciente e ela vai poder produzir um efeito benéfico ou maléfico. Depende de que dose é essa. Então, todo medicamento que está na prateleira da farmácia foi determinado uma curva dose e efeito dele e foi determinada uma curva de mortalidade para determinar a DL50. E a relação entre a dose que produz 50% de efeito na população, essa daqui, a DL50, e a dose que mata 50% dos animais de laboratório, na toxicologia pré-clínica de desenvolvimento de um medicamento, vai determinar algo muito importante para quem está na área da toxicologia, quem está na área da terapêutica, na clínica, que é o índice terapêutico. Fármacos de índice terapêutico muito baixo significa que essa curva de morte se aproxima da curva de terapia, de efeito terapêutico, no caso aqui do hipnótico. Fármacos que têm esse número aqui muito elevado, significa que essa curva verde se distancia muito da curva de efeito. E aí, isso vai ser determinante para se determinar qual é a janela terapêutica em que um clínico pode transitar para alterar posologia na hora que tem um paciente com complicações ou de exacerbação de efeitos adversos ou de interação medicamentosa. Essa janela terapêutica, ela está determinada nessa linha, na subida da linha reta dessa curva, o médico tem dessa faixa a essa faixa para ele escolher doses seguras de tratamento desse paciente. Então, não existe apenas uma dose, existe a dose mínima, a dose máxima, a dose terapêutica, e a dose terapêutica não é uma dose. Toda bula de medicamento diz assim, essa é a dose ou a critério médico. O que é que significa o critério médico? Que ele vai ter uma faixa de dose determinada pelaquela janela terapêutica para ele fazer alterações de posologia. Existe dose subterapêutica, existe dose tóxica, dose letal, e existe a dose letal 50%, que não pode ser usada em humanos, mas é a partir dela que se determina todas essas outras aqui nos estudos de toxicologia pré-clínica e de farmacologia pré-clínica de desenvolvimento de um medicamento. De modo que a frase de Paracelso está valendo agora no século XXI. Todo medicamento pode se tornar um tóxico e a recíproca é verdadeira. Alguns venenos, alguns tóxicos podem se tornar medicamento. De que é que vai depender? Preste atenção. Eu posso medicar um paciente e essa pessoa se restabelecer, voltar à vida dela normal, e eu posso medicar um paciente e ele ir para a terra dos pés juntos, que é o grau maior de toxicidade de um uso indevido de medicamento. Dizer que a seta azul
que é o restabelecimento da saúde, e a certa verde, que é a morte, depende da dose, dizer isso no século XXI não é possível mais. Isso, no século XVI, foi a evidência. A seta vai ser azul ou vai ser vermelha, a depender da vida de administração, da frequência de administração e da duração do tratamento. Se vocês prestarem atenção, nas prescrições, isso aqui quase não vem. E vem pior agora, vem assim agora. Se necessário, se dor. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para o meu paciente que ele vai tomar na hora que ele quiser, por quanto tempo ele quiser. Né? E isso a gente tem que rever nas nossas prescrições. Isso tem que estar escrito numa prescrição. E o que muita gente esquece é que vai ser vermelho ou vai ser vermelho ou azul, a depender da gravidade da doença, do grau de nutrição do paciente e das funções cardiohepático-renal. Função cardiohepático-renal e grau de nutrição envolvem as interações em nível de farmacocinética. Então, estou com o meu paciente precisando usar vários medicamentos. O que é que eu tenho que fazer? Então, eu trago para vocês aqui um fluxograma, né? Então, que passos ou para que lado você vai quando você está diante de uma situação dessa? Então, primeira pergunta que vai fazer é: a associação é contraindicada? Se ela for contraindicada, você vai comunicar ao prescritor imediatamente. E se você for o prescritor, você vai suspender esse tratamento. Se ela não é contraindicada, o paciente pode ficar sem algum dos medicamentos. Aí você vai, se sim, o prescritor define o que é que vai fazer. Se não, vem para a segunda pergunta. A interação medicamentosa está acontecendo naquele momento? Se sim, avisa, comunica a equipe, né, que está acompanhando o prescritor. Se não, você vai avaliar. Existe alguma alternativa mais segura para eu tratar esse paciente dentro dessa associação que eu fiz aqui? Se sim, comunica o prescritor e o prescritor vai fazer essa alteração. Se não, eu vou para o risco-benefício. Então, o que é que eu tenho que fazer? Preciso manter essa associação, então eu vou monitorar com exames laboratoriais os sintomas, os sinais físicos, as queixas do meu paciente e, ao avaliar isso aqui, isso faz um feedback para cá, se eu vou continuar ou não com aquele medicamento, com aquela associação de medicamentos. Então, agora, eu vou falar com vocês, né? O que eu quero dizer para vocês é que se a gente fosse falar aqui das interações medicamentosas todas que existem, a gente tinha, acho que uns 6 ou 7 dias de aula. Né? Então, eu acho mais importante eu saber o que é que pode levar às interações do que eu vim aqui só dizer, isso causa isso causa isso. Mas eu escolhi algumas e eu comecei pelo álcool, e o álcool tem essa abrangência toda aqui. A gente vai lembrar que o álcool ele tem efeitos deletérios. Presta atenção aos órgãos de farmacocinética que a gente falou. O álcool tem efeito tóxico direto em intestino, em estômago, em rins, e intestino, estômago e rins são órgãos que estão lá dentro da farmacocinética. O etanol, o álcool, tem efeito tóxico no coração, e coração aqui, efeito tóxico direto, independente dos efeitos do sistema nervoso central, e o álcool tem efeito direto no fígado, que é o causador da cirrose hepática, que este fígado é onde nós temos a maior concentração de citocromo P450 e, segundo lugar, o intestino. Então, de cara, só em olhar para essas propriedades do álcool, a gente já coloca o álcool como um campeão de audiência de interação medicamentosa e que pode levar a danos muito grandes ao nosso paciente. Então, em termos de sistema nervoso central, ele tem efeitos estimulantes, depressor, vai depender de em que estágio está da intoxicação. Ele tem efeito de desinibir, ele tem efeito depressor quando já está em altas doses, né? Então, uma coisa é eu tomar 2 taças de vinho, outra coisa é eu tomar 2 garrafas de vinho. Uma coisa é eu tomar 2 copos de cerveja, outra coisa é eu tomar 12 latas de cerveja. Então, ele varia de efeito em função do quanto de álcool tem no nosso corpo. E quando eu estou em uso crônico do álcool, eu tenho uma pessoa que ela tem dependência do álcool e usa o álcool cronicamente, vai levar a efeitos neurológicos irreversíveis, como demência, comprometimento motor, diminuição da espessura do córtex cerebral, degeneração do cerebelo, neuropatia periférica, devido à deficiência de tiamina, que ele não vai deixar a tiamina
agir. Mas em termos de interação medicamentosa, para a gente explicar os efeitos centrais do álcool e em risco trazer uma intoxicação de interação medicamentosa com o álcool, nós vamos ter que ver agora um em nível de farmacodinâmica. O álcool, para fazer seus efeitos depressores e de intoxicação aguda, ou seja, quando a pessoa está embriagada, ele atua num receptor chamado receptor GABA-A. Esse receptor é um canal iônico permeável ao cloreto. Ele tem 5 subunidades. O GABA é o ligante endógeno. E o que é que nós temos aqui? Barbitúricos, o etanol, que é o álcool, e benzodiazepínicos. Benzodiazepínico, etanol e barbitúrico, eles potencializam a abertura desse canal e aumentam o influxo de cloreto. E influxo de cloreto em sistema nervoso central vai levar a uma depressão do sistema nervoso central. E a associação desses fármacos pode, se eu levo uma depressão para áreas que são vitais, eu posso levar nessa associação meu paciente a um coma e eu posso levar esse meu paciente a uma depressão respiratória, principalmente por conta de barbitúrico e por conta de benzodiazepínico, sendo que barbitúrico, né, fenobarbital, faz isso muito mais fortemente do que os benzodiazepínicos. Então, daí o risco de fazer a associação desses, a interação medicamentosa com do álcool com essas substâncias. Lembrando que a meia-vida do benzodiazepínico é de dias, né? Então, aqui tem alguns mecanismos que ele faz. Eu quero passar direto. Sim, um lugar importante que o álcool atua. O álcool, que está nas nossas bebidas de recreação, ele ativa um receptor ionotrópico, um canal iônico, chamado de, que é o receptor 5-HT3, que o ligante endógeno é a serotonina, e isso aí está na zona de gatilho de controle da êmese, do vômito, e é por isso que o paciente, quando está em intoxicação aguda pelo álcool, a maioria deles vai vomitar por conta dessa interação com o receptor 5-HT3 da serotonina. Esse receptor é o mesmo receptor que vai se ligar à ondansetrona, que é um antiemético muito utilizado nos pacientes em quimioterapia. Então, com relação à inibição e indução enzimática, o álcool é uma molécula que ela tem efeito dual. A depender se o uso do álcool é agudo ou crônico, ele pode ser indutor ou inibidor enzimático. Existe uma CYP que ele vai atuar, que é a CYP2E1. Quando o nosso organismo está sem álcool, essa CYP ela vai ter uma atividade relativamente baixa, uma cinética normal, né, na homeostase, para metabolizar fármacos, biotransformar fármacos como o próprio etanol, o benzeno, anestésicos gerais, benzeno, substância já, né, considerada já tóxica, né? Anestésicos gerais, paracetamol, teofilina, cafeína. Teofilina broncodilatador. Cafeína. Os que estão em vermelhinho, estou chamando a atenção, porque são psicotrópicos. A cafeína está camuflada dentro de vários energéticos e de vários alimentos, entre eles o café, o chá preto, o guaraná, o pó de guaraná, né? Então tem que ter muito cuidado aqui com a cafeína, porque ela não age só no sistema de... O problema dos psicotrópicos de ação ou psicoanalépticos, que são os excitatórios, como a cafeína, ou os psicolépticos, como benzodiazepínico, eles não atuam apenas só no sistema nervoso central. Vem para os efeitos cardiovasculares. Então, num consumo moderado de álcool, ou seja, agudamente, o álcool, a CYP2E1, ela metaboliza o álcool com mais afinidade do que os outros fármacos, porque veja que o etanol também pela CYP2E1, ele é metabolizado. Quando eu tenho competição de 2 ou mais fármacos pela mesma enzima, a enzima vai metabolizar numa cinética maior e com mais eficiência aquele que tem maior afinidade. Então, quando a gente medica um paciente que está em embriaguez pelo álcool, na realidade, se aquele medicamento, né, eu dei aqui alguns deles, for metabolizado pela CYP2E1, nós não vamos ter diminuição do efeito daquele fármaco. A gente vai ter um aumento do efeito daquele fármaco. Por quê? Por competição, a enzima está metabolizando o álcool, que está deixando uma concentração dos outros fármacos, paracetamol, cafeína, teofilina, anestésicos gerais, elevada no sangue. E isso vai dar toxicidade.
Quando alguém está na dependência crônica, no uso crônico do álcool, o que vai acontecer é um aumento da atividade da CYP2E1, e isso vai, como ele é um indutor enzimático, né, está ativando, vai aumentar os metabólitos daqueles fármacos, e aí o que a gente tem é uma diminuição da eficácia daquele fármaco, no uso crônico. Quando eu tenho intoxicação aguda pelo álcool, a CYP2E1 ela vai aumentar a eficácia do outro fármaco, como eu falei no slide anterior. Estou até repetindo aqui. Então, vamos lá. A gente já viu isso aqui. Como o álcool vai interagir? Eu escolhi ele por quê? Porque ele, para começar por ele, porque ele vai interagir com todos os psicotrópicos. E essa interação vai se dar quase sempre por mecanismos farmacodinâmicos e um pouquinho de farmacocinética com a indução e a inibição enzimática. Então, vamos ver aqui um quadro. Vamos focar aqui nos psicofármacos, né? Quando eu tenho o álcool associado, o paciente está tomando analgésicos narcóticos, né? Como a meperidina, que é um opioide, ou está usando morfina, ou está usando tramadol, aumento do volume de distribuição do analgésico narcótico, e esse paciente vai ficar momentaneamente com a diminuição dessa meperidina, que é a petidina, que é a dolantina, aqui no nome de referência, baixo inicialmente no sangue. Esse paciente vai voltar a sentir dor, mas ele fica com acúmulo de meperidina dentro do corpo dele, que vai ficando como um depósito de fármaco, que vai complicar mais para frente aí, com relação aos níveis de dependência e de tolerância que esses fármacos podem causar. No caso dos antidepressivos, quando a gente junta com o álcool, há um aumento dos efeitos sedativos, e isso vai levar a comprometimento psicomotor do paciente, e a intoxicação aguda diminui o metabolismo dos antidepressivos, e por intoxicação aguda, entenda, no momento em que o seu usuário está embriagado, a diminuição do metabolismo dos antidepressivos, e eu vou ter um efeito exacerbado da ação dos antidepressivos. Se esse paciente tiver no consumo crônico de álcool, é o contrário. Há um aumento do metabolismo e eu vou diminuir os níveis de antidepressivo no sangue, e aí tem que fazer ajuste posológico para esse paciente, do antidepressivo. Senão ele vai complicar o quadro dele. Pegando aqui os barbitúricos, pegando o fenobarbital, o tiopental, que são anestésicos, que é anestésico, a intoxicação aguda pelo álcool, ou seja, no ato da embriaguez, inibe e o consumo crônico aumenta o metabolismo do pentobarbital, e isso o álcool vai potencializar em termos de mecanismo, em termos de farmacodinâmica, aqui é em termos de farmacocinética. Em termos de farmacodinâmica, potencializa a ação GABAérgica, que foi o que eu mostrei para vocês agora há pouco, exacerbando a depressão cumulativa do sistema nervoso central. Qual é a gravidade de um fármaco depressor do sistema nervoso central? Eu ter a exacerbação do efeito dele. É deprimir áreas que serão vitais para esse paciente. E nós temos duas áreas do cérebro que são vitais, que é o bulbo, que controla a respiração, e o centro vasomotor, que controla o sistema cardiovascular. Então, eu posso ter uma morte súbita, né? Eu posso ter por depressão respiratória. A cimetidina, que é a campeã aqui de audiência de inibição do CYP3A4, potencializa os efeitos do álcool, e benzodiazepínicos aumentam o comprometimento psicomotor e a questão da depressão respiratória. Deixa eu falar aqui, não vai dar para eu chegar até lá no final, eu vou deixar para vocês, para poder vocês falarem, né? Mas eu vou passar aqui, vou pedir aí mais 10 minutos, é possível? É possível? Sim, Magnólia, é possível. Aí eu paro, mesmo que eu não chegue lá no final, para a gente discutir com o pessoal, né? Então, isso aqui eu já falei, né? O álcool, o uso se eu misturar benzodiazepínico com álcool, com barbitúrico e tal, eu vou deprimir o sistema nervoso central, vou causar hipotensão, são os efeitos periféricos e não centrais. A conduta clínica é monitorar a depressão do sistema nervoso, a depressão respiratória e a hipotensão, porque é aqui onde eu corro o risco de perder o paciente. É nessa depressão respiratória e nessa hipotensão. Casos de antibióticos.
quinolonas com amiodarona. Amiodarona antiarrítmico, muito utilizado na clínica. Vai aumentar o risco, vai prolongar o intervalo QT do eletrocardiograma, e isso leva um tipo de arritmia chamada de torsade de Points e pode levar o nosso paciente à morte súbita. Antibiótico e amiodarona. Em pacientes transplantados, né, quando se faz o uso da ciclosporina, concomitante com medicamentos à base de sulfa, antimicrobiano à base de sulfa, vai diminuir a concentração de ciclosporina nesse paciente, que vai aumentar a rejeição do enxerto do transplante que ele fez. Azitromicina, kit COVID, azitromicina. Azitromicina por si, a bula dela por si, já traz, em uso terapêutico, já traz o risco de arritmia por QT longo. Se associa com tramadol, né, que é um analgésico central, né, opioide, mas que não tem similaridade química com a morfina, mas vai atuar nos receptores Mi, aumenta o risco da arritmia fatal torsade de Points. Azitromicina com hidroxicloroquina, ambas, cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, aumenta o risco de QT longo, risco de arritmia de torsade de Points e morte súbita. Vocês imaginem na Covid-19, em que o vírus já atuava no coração, causava uma miocardite, esse vírus, o SARS-CoV-2, já causava problemas de arritmia cardíaca. Imagina você fazer tratamento de azitromicina e hidroxicloroquina com esses pacientes. Então, nós não temos noção de quantas pessoas foram a óbito, tiveram a precipitação da sua morte por o uso desses dois medicamentos que estavam no kit COVID. Associação de anticolinérgicos, né? A gente tem a síndrome colinérgica de intoxicação, atropina, biperideno, ciclopentolato, iosina, associada com anticolinérgicos, com fármacos como a clorpromazina e difenidramina, clorpromazina, antipsicótico, que tem ação secundária anticolinérgica, e a difenidramina, ou todos os antihistamínicos de primeira geração, difenidramina, dimenidrato, que é o Dramin, desclofeniramina, todos esses têm ação anticolinérgica. Secundária à ação principal. Isso vai precipitar o efeito aditivo anticolinérgico. Então, é preciso, na monitoração, fazer readequação de dose, ajustar a posologia para que não aconteça a síndrome colinérgica. Evitar o uso de anticolinérgico em pacientes com glaucoma, porque vai lá no olho, nós temos a inervação parasimpática e que precipita a gravidade do glaucoma. Ainda anticolinérgicos, interação de anticoagulantes. A varfarina, somada com a cimetidina, vai ser o medicamento também que vai aparecer em todo concurso que tiver o assunto interação medicamentosa. A varfarina é um anticoagulante oral, né? E ela tem interação medicamentosa, tanto em nível farmacocinético como farmacodinâmico. Como resultado dessas interações, quase sempre a toxicidade vai estar no risco de hemorragia. Então, varfarina com metronidazol vai aumentar esse risco, né? O metronidazol vai favorecer que a varfarina permaneça mais concentrada no organismo, e isso vai aumentar o risco de toxicidade, de risco de hemorragia. Varfarina mais cimetidina, como a cimetidina inibe a CYP3A4 e a varfarina ela é metabolizada pelo CYP3A4, aumento do efeito anticoagulante por um período de 7 a 17 dias. Por que isso? Porque a varfarina ela não tem um efeito anticoagulante imediato. O que ela faz? O mecanismo de ação dela, ela vai inibir a ação da vitamina K, e a vitamina K no fígado, ela é quem é responsável pela síntese de 4 fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação têm uma meia-vida muito longa. Então, por exemplo, se eu quiser tratar um paciente que está precisando de um anticoagulante, mas ele está em risco eminente de morte, não vai se fazer varfarina, vai se fazer heparina.
e a varfarina vai para o tratamento de manutenção por conta dessa meia-vida desses fatores. A cimetidina aumenta ainda mais a permanência da varfarina no nosso organismo. Qual é a conduta clínica? Monitorar o tempo de protrombina por 2 semanas após iniciar a cimetidina e ajustar a dose durante e após a terapia concomitante. Graças a Deus que nós temos várias opções de antiserogênicos para a cimetidina, né? Pode ser evitado usando a famotidina e outros antiulcerogênicos, como os inibidores de bomba, né? E antiácidos como o sucralfato. Antiepilépticos, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, alprazolam, fenitoína. Quando eu associo com antipsicóticos como haloperidol e clorpromazina, eu diminuo o efeito do antiepiléptico e isso leva à precipitação de crise epiléptica no paciente. Um outro risco para essa associação é a depressão aditiva do sistema nervoso central. Eu vou fazer aqui um pulo para poder chegar numa associação haloperidol e lítio, uma associação perigosa, né? Isso leva a encefalopatias, a febre, a leucocitose e alterações de consciência, que são os riscos, vai precipitar, vai aumentar a intoxicação pelo lítio. Eu quero ir para uma última aqui, para poder a gente abrir a discussão, que quase ninguém se lembra dela, é essa daqui. A interação medicamentosa entre diuréticos de alça e glicosídeos cardiotônicos. E eu estou falando, né, o protótipo dos diuréticos de alça é a furosemida e um glicosídeo cardiotônico muito utilizado é a digoxina. Então, a furosemida está na terapêutica como diurético para tratar problemas de edema generalizado, para tratar hipertensão e para tratar paciente com insuficiência cardíaca congestiva, porque o paciente com insuficiência cardíaca, ele vai ter, como o coração não bombeia o sangue na velocidade que deveria, ele vai ter retenção de líquido. E a digoxina é uma substância inotrópica positiva, ela é quem vai fazer o coração aumentar a força de contração. Acontece que a digoxina tem um índice terapêutico muito baixo, ou seja, aquela curva verde que mata é bem pertinho da curva que vai fazer o efeito inotrópico positivo. As concentrações de digoxina para produzir efeito para insuficiência cardíaca está na ordem de nanomol no nosso sangue e ela se liga na bomba de sódio e potássio no coração, no lugar de ligação do potássio. O que é que faz a furosemida? A furosemida depleta potássio com uma eficácia estarrecedora. Então, quando a gente faz furosemida e digoxina e esse paciente, ele precisa, o paciente com insuficiência cardíaca congestiva crônica, ele precisa dessa associação, eu vou precipitar a intoxicação digitálica devido ao índice terapêutico muito baixo, porque não tendo potássio no sangue, a digoxina vai ligar mais fortemente nas bombas de sódio e potássio cardíaca, e aí eu vou levar esse paciente a um risco de morte imediata muito grave. Qual é a conduta? A gente tem que compensar essa depressão de potássio para fazer com que a digoxina não se ligue com mais força, e isso se usa os diuréticos poupadores de potássio, que é a espironolactona e a plerenona. Se esse paciente está dando entrada no hospital, numa intoxicação, numa insuficiência cardíaca com risco de morte, vai se fazer o cloreto de potássio intravenoso. Quando ele sair desse risco iminente de morte, trata-se, esse paciente vai receber alta e ele vai fazer a compensação com diurético poupador de potássio. Eu paro por aqui e fico à vontade aí para a discussão com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Bagnólia. Excelente apresentação. Acho que conseguiu mostrar bastante situações interessantes que acontecem no nosso dia a dia do Ciatox. E me vi em algumas situações recentemente e na sua fala deu para esclarecer algumas questões clínicas. Algumas questões, que bom. Se der tempo, depois eu falo o que aconteceu agora, bem recente aqui conosco. O Eduardo, ele mandou uma pergunta para você. Por que não há uma fiscalização nas farmácias de manipulação, evitando a combinação de fármacos incompatíveis nas prescrições, além de não existência de bulas para orientação aos pacientes?
Então, o porquê, né? É difícil a gente responder essa pergunta porque ela é de cunho. Eu sempre digo assim, né? Os órgãos de regulação, eles não estão fazendo o papel dele como deveria, né? Então, assim, a gente não vê essa fiscalização. Nós temos medicamentos manipulados aí com associações que são totalmente. Que ele para, naquele fluxograma que eu dei de conduta de interação, para lá no primeiro. Não vai poder ter. Não vou poder fazer isso. Mas está lá, dentro de uma cápsula, se coloca 8, 10 fármacos, né? Principalmente os para emagrecimento. Né? Nós tivemos aí no Brasil agora, por esse ano, morte de pessoas famosas, né, por associação de medicamentos que não podem ser associados dentro de uma mesma cápsula, e o pior ainda, por associação de ervas. Né? Eu sou pesquisadora de em produtos naturais, e nós não temos condições, não há condição de saber, dentro de um fitocomplexo vegetal, né? Quem é, se só tem um ativo, se a associação dele lá dentro vai ser boa, se não vai ser. Eu não posso fazer isso. E, na realidade, falta fiscalização, tanto da Anvisa, como falta fiscalização do Conselho Federal e Regional de Farmácia. Né? Porque é isso que tem que acontecer. Porque a receita é individualizada, e como o Eduardo falou, não tem bula. Né? E como é que eu vou receber esse paciente, por exemplo? Vocês recebem aí, né, no hospital. O paciente teve uma intoxicação por um produto desse. Vocês não tem como se basear em nada, porque a receita é individualizada, vai depender também se o paciente vai querer declarar o que ele tomou, né? Também tem isso. Então, assim, é uma questão de conduta ética e de fazer o dever de casa, né? Por exemplo, Eduardo, eu achei que o nosso conselho de farmácia, né, e a Anvisa falharam muito na farmacoterapia da Covid. Né? A rigor, nenhum farmacêutico, por lei, porque a dispensação é ato farmacêutico. Por lei, nenhum farmacêutico era para estar dispensando o kit Covid. Nenhum. Porque eles tinham amparo legal, eles tinham amparo científico, eles tinham amparo ético. E mesmo assim, nosso conselho ficou calado, não deu nenhuma proteção para esses farmacêuticos de jurídico, mas, a rigor, nenhum kit Covid era para ser dispensado dentro da ciência, dentro da ética, dentro da lei. Excelente, Magnólia. Quando você fala que o paciente toma esses medicamentos e chega para o nosso atendimento, essa falta de informação, na composição dos produtos, com certeza é um dificultador dos centros de informação poderem colaborar no manejo do caso. A professora Eliane Castro, do CIATOX, lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ela pergunta: na prática, há uma dificuldade de identificarmos se o sistema relatado pelo paciente está associado a alguma interação. Normalmente, é uma suspeita ignorada pela maioria dos profissionais. Geralmente, a exclusão de outras possíveis causas nos leva a suspeitar de uma interação, quando ainda é desconhecida. É isso mesmo? E ela ainda adiciona: frequentemente, as consequências de uma interação são confundidas com manifestações de doenças pré-existentes. É o que eu escuto nos relatos recebidos. Perfeito. Por isso que eu preferi levar a maior parte do meu tempo naquela parte explicando farmacocinética, explicando quais são as alterações, que órgãos estão envolvidos nesse processo, porque essa segunda parte é o que mais acontece. Se eu tiver doença pré-existente, que ela altere o funcionamento dos órgãos que estão envolvidos na absorção, na biotransformação, na excreção e na distribuição, muitas vezes a interação não é que o medicamento lá na bula eu não vou encontrar que eles são incompatíveis na interação. É porque existe uma doença pré-existente que vai disponibilizar, que vai biodisponibilizar mais fármaco do que deveria, mesmo eu fazendo uma prescrição, vamos dizer assim, racional. Se eu não tiver conhecimento de doença pré-existente, né, ou se eu não conseguir lá no hospital
com parâmetros laboratoriais, saber como é que está a função renal desse paciente, como é que está a função hepática desse paciente, muitas vezes não é nem que, como você raciocinou, muitas vezes não é nem que os medicamentos eles não poderiam ser administrados juntos, mas é porque o paciente tem um problema de base que foi negligenciado, que foi deixado de lado na análise. Então, o que é que eu costumo dizer, de regra geral? Eu sou doutora em farmacologia, eu sou pesquisadora em farmacologia, um monte de coisa, tal. Mas não adianta eu conhecer só o medicamento. Eu preciso conhecer o meu paciente. Então, quando eu coloquei aquele dilema lá, que não é só a dose que vai intoxicar, não é só uma overdose que intoxica o paciente, que Paracelso estava certo no século XVI, mas que no século XXI eu tenho que olhar outras coisas, do lado direito daquele slide, tinha o quê? A gravidade da doença, tinha o grau de nutricional do paciente, tinha função cardiohepática renal. Então, isso aqui, se eu não observo, eu vou ter exacerbação de efeitos tóxicos adversos, não necessariamente porque aqueles medicamentos não podiam ser associados. Eu acho que é esse raciocínio que ela colocou, né? E ela está certíssima. Excelente, Magnólia. E a professora Eliane está escrevendo ali. Eu tive essas duas perguntas durante sua fala. No dia 24 de outubro, uma paciente ela entrou em segunda tentativa de suicídio com ingestão de lítio, né? E aí a gente fez a dosagem plasmática, o lítio se encontrava mesmo acima dos níveis terapêuticos, né? Dava com 2,39, e aí o índice é de 0,6 a 1,2. Ela foi tratada, né? E aí foi liberado do hospital sem a continuidade do lítio momentaneamente. E aí no domingo, né, no dia 30 de outubro, ela reingressa no serviço, e aí agora com uma intoxicação alcoólica, né? Ingeriu uma garrafa de uísque. E daí ela teve uma progressão muito rápida e manifestações muito intensas, né? Como se a gente diz, né? Rebaixamento, alterações respiratórias, foi entubada, UTI, etc. E aí a equipe queria saber se ela poderia haver ainda a presença do lítio causando essa rápida alteração clínica dela, né? Daí a gente teve que lançar a mão toda essa aula que você falou aí. Então fomos atrás e verificamos que a meia-vida, porque a meia-vida do lítio é de 20 a 30 horas de uso terapêutico, né? Isso. E só que na presença de alteração renal, essa meia-vida passa de 40 a 50 horas. Vai subir. A meia-vida não podemos... É a saída para explicar quase tudo. É a meia-vida dos fármacos. E que a gente esqueceu muito tempo, viu? Dela. E ela entrou com uma creatinina alterada, né? Então, ela tinha uma diurese preservada, mas creatinina alterada. Mas a gente explicou, né, que pela segunda-feira até domingo, se ela não ingeriu o medicamento desse período, ou se ela não teve uma ingestão aguda, né, no domingo, então o quadro estava relacionado com o álcool, talvez exatamente. Nesse processo. Eu quis chamar muita atenção porque a interpretação mas ela estava sem lítio há uma semana, vamos dizer, né? Mas essa não é a observação. A observação qual é a meia-vida do lítio? Como é que estava a função renal dela? Como é que está a função hepática? Aí ela mistura com álcool, né? Então, assim, para a gente perder um paciente com essa associação, para a gente perder um paciente rápido, associando benzodiazepínico com álcool, com barbitúrico, é muito rápido. É muito rápido, né? Então, assim, fiquem atentos a esse número. Não é um número cabalístico. Essa 4 a 6 meia-vida plasmática é determinada matematicamente numa área chamada de farmacocinética clínica, né? Que aí a gente tem os maiores pesquisadores, estão lá no Rio Grande do Sul, professora Tereza Dalla Costa, já tem discípula dela na Federal da Bahia, que é a professora Francine, né? A professora Sayonara está aí, me presenteou com um artigo sobre a glicoproteína P. Quando eu pego o artigo para dar uma olhadinha, para poder a gente discutir aqui algumas coisas,
é a autoria da Francine e da Teresa Dalla Costa, né? São os grandes nomes de farmacocinética clínica que nós temos. Então, assim, a mensagem principal que eu quero deixar para vocês todos é não esquecer aquela correlação farmacocinética, farmacodinâmica, e não esquecer de olhar, não adianta decorar a posologia, isso é só consultar, você vai lá, não. Você tem que olhar para o seu paciente, qual é a condição que ele está, de função hepática, de função cardíaca, de função renal, que isso você pode fazer com exames simples, né? Não caro, você pode fazer exame de rotina, e ver doença de base. O que é que esse paciente tem de doença de base? Você imagina as emergências dos hospitais, né? Recebendo pessoas em intoxicação aguda pelo álcool, para poder tratar uma depressão, um quadro de depressão, sem saber que outros medicamentos ou que outras drogas de abuso, aquele usuário que está entrando na emergência estava usando antes, né? Então é muito difícil para quem está na emergência fazer a conduta correta. Perfeito, isso mesmo. Está cortando um pouco o seu som, está picotando um pouquinho, vem aí. E agora, me ouve? Agora melhorou. E todo mundo aqui no chat, eles parabenizam, ficaram muito felizes com a apresentação, muito didática e muito completa. Todos agradecem pela sua apresentação e disponibilidade, tá? Ô, pessoal, eu que agradeço aí a atenção de vocês, assim, é muito bom falar, é muito bom se capacitar, é muito bom eu ouvir os casos de vocês, porque como eu estou na academia e eu não estou lá na ponta do serviço, então essa troca é maravilhosa, né? Por exemplo, o caso contado aqui, as perguntas que foram feitas já vão ilustrar a contextualização dessa minha aula, dessa minha palestra em outro momento. Agradeço a professora Sayonara aí por ter indicado o meu nome para o Camilo, e eu espero que eu tenha atendido às expectativas de vocês, tá bom? Eu vou mandar esse material, a apresentação para o Camilo, e ele pode disponibilizar para todos os presentes sem nenhum problema. E qualquer dúvida, né, dos slidezinhos que eu pulei lá, que eu peguei umas interações mais comuns, a gente está à disposição também. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bagnari, sua disponibilidade, seu tempo e toda essa oportunidade de transmitir seu conhecimento para nós. Acho que foi muito importante para a gente nos atualizar e aprender situações novas. Eu que agradeço novamente o seu aceite. E aí, para todos, então, aqui que estão presentes, eu peço a gentileza que ao final da nossa sessão, naquele endereço eletrônico ali, www.root.rnp.br/presença, sem ser cedilha, né? Fica presença, que registrem sua presença e deixem, então, com a senha 02022, tá bom? E com isso, então, hoje nós estamos fazendo nossa última live de 2022. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse ano conosco. Acredito que foi um ano de super conhecimento que nós adquirimos, essas 5 palestras desse ano. Já estou de olho para 2023. Vou mandar lá no grupo de emergência, então, algumas solicitações para vocês. Peço a colaboração de todos para preencher nomes e de palestrantes, temas, igual foi a Sayonara fez com a indicação do nome da professora Bagnoli. Sem a indicação da Sayonara, nunca chegaria até a professora Bagnoli e nós não teríamos a oportunidade de ter ela conosco nesse dia tão importante, com um tema tão relevante na toxicologia clínica. Tá bom? Então, agradeço a todos, já vou me despedindo, já desejando um excelente final de ano e um excelente início de 2023 também, e todos muita saúde e paz aí no nosso coração. Pessoal, obrigadão para vocês. Parabéns pela iniciativa, viu, professor Camilo? Parabéns pela iniciativa. Se tem uma coisa que a pandemia alertou para nós, foi essa maneira de utilizar essa ferramenta, mesmo eu não estando em Londrina, a gente podendo interagir. Então, acho que muito louvável, e acho que a gente deve abusar, né, dessa ferramenta a partir de agora, para a gente poder interagir mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. De algumas coisas boas que a pandemia nos fez, foi essa reflexão. Precisamos trazer você até Londrina para fazer um evento como esse. Você pode fazer daí e abranger o território nacional, porque tem vários Ciatox aqui no Brasil presentes aqui na sessão. Certo. Tchauzinho. Excelente sexta, pessoal. Bom fim de semana. Até o ano que vem. Tchau, tchau.